Zé Emílio, beleza, já está gravando. Deixa eu começar aí. Eu já vou desligar aqui a câmera por causa da internet, está muito ruim, tá? Ou então estejam todos bem-vindos, né? Essa é uma reunião do colegiado que a gente possa tentar começar a pensar sobre a oferta do curso, né? De pós-graduação na forma EAD. Eu pedi para o professor Magé fazer essa convocação, né? E ele então traz também, junto com ele, essa ideia. Então, por esse motivo, passo a palavra para o professor Magé, que é o vice-coordenador neste momento da posse. Esteja à vontade. Eu vou desligar a câmera por causa da, da dificuldade da internet. Obrigado. Tá bom, pessoal, bom dia, obrigado por participarem. Essa reunião a gente já começou a conversar a respeito, mas eu acho que a gente precisa, de fato, tomar uma decisão, né, que é com relação à manutenção do curso de forma presencial ou a transformação dele no modelo à distância, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente falar, eu já mandei lá no grupo, inclusive, né, que a nossa percepção é que nós temos uma turma muito boa agora para 2026, né? Eu diria até que me surpreendeu muito positivamente a qualidade da turma, como eu me arrisco a dizer com muita certeza que há muito tempo a gente não tem uma turma, pelo menos aparentemente, muito boa e com um perfil tão bom, né? Na minha opinião, já há muitos anos a gente não tem uma turma como essa. Então, isso traz um alento, né? Porque a gente vinha tendo turmas muito reduzidas, né? E com pouca conclusão, né? Com baixo índice aí de defesas de projeto e conclusão do curso, né? Então, traz um certo alento. No entanto, né? Essa qualidade ela está acompanhada de um grande número de pessoas de fora de Barbacena, né? Então, a maior parte, isso também não acontece há um bom tempo, a maior parte dos alunos da turma são de fora, de outras cidades, né? E, e isso traz uma questão, né, que é a incerteza de que eles conseguirão se manter no curso durante o período do curso, né? Inclusive, nós tivemos duas matrículas que foram, né, que não se concretizaram exatamente porque uma é de São Paulo e tinha uma pessoa do Maranhão, né? Que, obviamente, não teriam condições de participar. O pessoa de São Paulo até no último momento ainda se interessou, mas seria pouco provável que conseguisse continuar. Então, eu acho que dentro desse cenário, desde que criei o curso, né, e depois com a ajuda de vocês na concretização dele, eu nunca fui a favor de um curso à distância. No entanto, eu entendo que nós por conta da temática do curso, né, que é muito específica e é para ser, né, afinal de contas, é um curso de especialização, a gente já esgotou, na minha opinião, um público, um alvo regional, local ou regional, né? Tanto é que, mesmo que a gente tenha tido bons alunos nas últimas turmas, né? Mesmo esses bons alunos, muito dificilmente trabalhariam na área para o qual eles estão se tornando especialistas. Então, isso traz um sentimento de que a gente está dando um certificado de especialista, mas não para quem vai atuar de fato no tema para o qual ele recebe esse certificado, né? E, para além disso, a experiência na pandemia foi extremamente exitosa, né? Quando nós tivemos a necessidade de dar o curso de forma à distância durante o período da pandemia, nós tivemos
uma turma muito boa, grande, né, e de pessoas do Brasil inteiro, o que trouxe uma experiência muito positiva. Então, isso faz alguma reflexão importante para mim, que atuo diretamente na área, né? Que há um interesse grande pelo curso. O nosso curso ele é muito bom, né? A qualidade dos docentes é inegável, né? A participação de todos os docentes é extremamente positiva, extremamente dedicada. Então, a gente tem um curso de grande qualidade. No entanto, a gente tem um curso de grande qualidade e um público-alvo disperso pelo Brasil, né? Também de muita qualidade, um potencial de muita qualidade. Então, eu acho que transformar o curso num curso à distância traria para a gente um ganho, não só em quantidade de estudantes, né? Que é o que o IFE tem batido forte nessa história, mas, sobretudo, na qualidade desses estudantes, desses alunos e, e na possibilidade deles, de fato, estarem atuando ou virem a atuar na área, né? Então, é isso, né? Eu queria trazer essa reflexão. A gente não consegue resolver isso mais para 2027, ou seja, 2027 ainda seremos presencial, mas a gente precisa começar esse movimento visando 2028, né? Claro que o curso à distância traz alguns desafios, né? Que é o fato da gente não ter o contato direto com os alunos, né? Traz desafios como a gente tem que pensar em número de vagas, afinal de contas, isso impacta, por exemplo, nas orientações, né? Nos formatos, mas eu acho que isso tudo precisa ser estudado com calma, né? Na minha percepção, eu já vou adiantar isso, que aí eu já não preciso ficar falando mais. Eu acho que um curso ideal seria um curso com aulas síncronas e com 2 encontros presenciais de uma semana cada um em cada semestre. É claro que eu estou falando aqui sem saber se isso é possível, se isso é permitido ou não, né? Não sei, mas eu acho que é o que eu penso como curso ideal. Inclusive, nesse formato, eu acho que o curso podia ser durante a semana, não precisaria ser mais sábado, por exemplo, né? A gente poderia ter aulas durante a semana à noite, com a participação do pessoal inscrito. Então, eu acho que é basicamente isso, pessoal. Eu acho que a gente chamou aqui para essa conversa, para essa reflexão. Caso vocês optem por a gente avançar nesse modelo à distância, eu me coloco à disposição aí para estar à frente desse processo. Obviamente, seria importante se a gente montasse aí uma comissão de 2 ou 3 professores para ajudar nessa reflexão, e a gente traria, então, as questões para serem discutidas no colegiado, claro, né, a partir dos movimentos iniciais. Então, acho que é isso. Acho que hoje é uma reflexão sobre o que vocês pensam com relação à transformação do nosso curso à distância ou a manutenção dele de forma presencial. Bom, eu devolvo a palavra para o professor Zé Emílio e fico à disposição aqui para qualquer coisa. Bom, Rogério, então, obrigado aí pela explanação. Eu acho que a gente pode, dentro dessa sua proposta, né, verificar aí quem que estaria mais apto, mais interessado, né, para adiantar essa conversa, né, sobre esse curso, tá? Eu imagino que a gente consiga, né, ter algumas pessoas aqui que talvez não estão todos aqui, né? A gente está percebendo que está faltando alguns colegas, mas talvez daqui a gente já consiga ter alguém interessado em iniciar esse processo. Então já, né, verifica até no caso aqui, mas já passo a palavra para quem esteja interessado a ajudar nesse momento, tá? Então está aberta a palavra aí.
Acho, Magério, que você é um deles, né? Eu não tenho certeza, não. Verifica aí. Gente, pode se manifestar aí, por favor, porque eu não vou. Não sei levantar a mão, só se manifestar é o suficiente. Tá, então vou dar início, Zé Emílio, tá? Eu concordo com o Magela, né, nas colocações apresentadas. Realmente, pensando na questão da distribuição geográfica, que eu acho que o curso, né, por ter mais de uma década, ele já meio que exauriu aí a quantidade de indivíduos ali que tenham uma proximidade com o tema, né, aqui na região. Então, isso explica automaticamente o porquê que a gente vem enfrentando aí ao longo dos últimos 3, 4 anos essa necessidade de múltiplas seleções, né, para conseguir atender um número mediano de alunos no curso. Concordo com a Magela também que no momento da pandemia a gente teve aí uma ampliação significativa pensando em horizonte geográfico, né, de distribuição de alunos, e também com uma certa qualidade desses alunos, né, que estavam geograficamente mais distantes, né, eram alunos que tinham efetivamente o interesse pelo tema por necessitar realmente da especialização para buscar, galgar ali uma melhoria dentro da realidade de trabalho dele. Então, a gente teve essa percepção aí com relação a essa variação, justamente quando você pega um aluno que está vindo só porque ele finalizou a graduação e ele que vai buscar um novo curso, e o aluno que efetivamente irá aplicar o que ele está buscando de conhecimento ali com a gente, né? Existe uma empolgação diferente, uma energia diferente do aluno com relação a isso. Outra coisa que eu concordo, né, com relação à questão da oferta, aí eu só coloco, Magela, pensando que nós não teremos essa possibilidade aí para 2027, sim, apenas para 2028, e aí como aqui a grande maioria é do Núcleo de Ciências Ambientais, nós iremos também ter a demanda de discutir o futuro do curso do bacharelado, né? Se vai passar para a noite, se vai virar EAD, se não vai, enfim, é uma outra demanda que nós teremos particularmente lá dentro do grupo. E aí o meu questionamento é com relação à sua sugestão do curso não ser mais concentrado e sim distribuído no período da noite. Me causa um pouco de preocupação se, por exemplo, a gente definir com a passagem do curso bacharelado para a noite, se a gente vai ter carga horária suficiente para suprir as necessidades dos dois cursos, tendo em vista que a grande maioria dos professores, né, estão trabalhando ali em ambos os cursos, tá? E mais um questionamento aí para a gente discutir no grupo. Então, assim, com relação à questão das orientações, é um desafio, principalmente aí eu estou trazendo a realidade para a minha área, tá? Como, em linhas gerais, as minhas pesquisas são pesquisas de campo, aplicadas, então, para mim, é um grande desafio pensar, apesar de concordar plenamente com a necessidade, com os benefícios que o curso em AD irão trazer para a instituição, para os nossos alunos e também para nós. Para mim é um desafio, vai ser um desafio grande, assim, pensar numa proposta de linha de pesquisa atrelada às temáticas, né, do curso. Então, isso aí vai ser um desafio particular e que eu acho que para alguns outros colegas também, né, principalmente quem trabalha mais com pesquisa de campo, mais aplicada. Então, para mim, isso é algo que eu terei que construir, assim, se a gente aprovar e evoluir para isso, eu terei que reconstruir aí toda a minha linha de atuação com relação à linha de pesquisa atual que eu venho trabalhando com os alunos da pós-graduação. Mas que isso, para mim, não é nenhum empecilho, é mais um desafio, né, que eu acredito que outros também terão que enfrentar, tá? Então, por enquanto, são essas as colaborações. Samila, deixa eu já
acrescentar algumas questões. Primeiro, como eu disse, é uma proposta, eu acho que a gente tem que amadurecer juntos mesmo, fazer esse cálculo que você falou. Com relação às orientações, só argumentar e lembrar que a gente tem a possibilidade de co-orientadores, né, nas regiões. Eu acho que isso pode, inclusive, ampliar a nossa rede de relacionamentos, nossa rede de contatos, né, porque, eventualmente, alguém possa ter um co-orientador no local, né, claro, com a autorização e com a parceria nossa, né, e isso pode ser até um fator positivo, quer dizer, a Sim, pessoa pode fazer o concordo. trabalho de campo numa universidade, algum lugar onde ele mora, né? Então, só para Sim, acrescentar essa contribuição que eu acho que é importante. sim, eu concordo com você. Eu acho que a gente também já passou um pouco do tempo da gente buscar fazer essa expansão da nossa rede, né, no sentido de rede de ampliação de interações, né? E aí, pensando também nesse sentido, eu queria colocar aqui uma informação importante, né? Para que o grupo também saiba, nesse ínterim aí da minha saída para o pós-doutorado, né? O pessoal da UFMG me procurou, né? Porque eles estão formando um grupo relacionado mais à questão de recursos hídricos, inicialmente, que é um grupo Hidrogel Minas, onde eles estão buscando cursos de pós-graduação, né? Fazer uma espécie de interação de rede de todas as instituições de Minas Gerais, com grupos relacionados às questões ambientais, com foco nesse primeiro momento, mais especificamente com recursos hídricos, né? Então, eles puxaram aí o meu nome relacionado à pós-graduação e buscaram esse contato e eles pediram para divulgar, né, que eles estão aí com a proposta bem já divulgando aí a proposta de um evento, né, para receber nossos alunos também, né, para colaborar com trabalhos científicos nesse sentido de ampliar essa rede das várias pós, dos vários IFES e universidades aqui de Minas. Tá? E depois eu vou repassar para vocês o e-mail oficial, né, do grupo que está se formando, e aí caso outro colega queira participar para representar também a instituição em conjunto comigo, ficaria bem feliz, porque eu acho que é uma troca válida e também favorece essa expansão aí desses horizontes que o Magela colocou, né, desse vislumbre aí. Por favor, Vanderlei. Gente, bom dia, companheiros. Desculpa que eu estou com problema na câmera aqui, mas acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Também peço perdão aí pelo meu atraso, fiquei procurando o link, estava no e-mail. Gente, eu concordo com o Magela, assim, tudo que ele colocou a respeito, né? Eu como professor externo, né? Agora, professor substituto, mas sou um professor externo da pós. Tudo que ele colocou no período que a gente teve para minha área de estudo, minha área de pesquisa, foi muito rico, porque trabalhei com conflitos desde a região de Belo Horizonte até Manaus, e com parceria com outros professores. Então, isso já aconteceu na orientação, e eram alunos de mestrado, alunos de doutorado. Então, eu acredito que isso vai trazer um ganho muito grande, né? Só reforçando o que o Magela e a professora Samira colocaram, né? Concordando com os dois. Né? Eu acho que, assim, eu como professor agora substituto, não sei, eu como externo, se eu posso ajudar nesse processo, mas se não legalmente, né, formalmente, mas estou sempre à disposição aí para contribuir, né, para caminhos aí que possam ser apontados, estudar junto, né, estou aí à disposição, ok? E em relação a, eu não sei se nesse momento de mudança a gente já pode pensar também na questão que é uma coisa que eu acho que às vezes atrapalha os alunos concluírem o curso, porque por ser uma pós-latência, mas é uma pós-acadêmica, né? E aí eu acho que talvez pensar também para o TCC
uma outra estratégia que seja relatório técnico, por exemplo, uma participação na construção de um plano de manejo, se a pessoa fez um levantamento, se ela foi responsável, se ela foi... Enfim, que isso possa ser transformado num relatório técnico e TCC também, né? E que eu acho que isso pode contribuir muito, por muita gente, às vezes, é técnico, mas, né, e não consegue desenvolver um TCC. Então, só colocando isso, se for um momento de mudança, isso puder ser feito, né, puder ser olhado, podemos acrescentar isso, tá? E, no mais, eu acho, concordo com tudo, eu acho que é um momento, né, da gente pensar e eu acho que a corda esticou o máximo, né? Acho que agora a gente tem que pensar do que está acontecendo, né, na questão de pós-lato sensu, de serem online, né, assíncronas, síncronas, e aumentar essa discussão e efetivar isso. É isso. Pessoal, primeiro, Vanderlei, a sua sugestão aí do trabalho de conclusão de curso, isso a gente não tem autonomia para resolver, né? Isso é uma regra do Instituto. A gente pode propor, mas isso é parte do regulamento de pós-graduação, então nós não teríamos autonomia de propor isso por conta do regulamento geral de pós-graduação. Isso teria que ser alterado no regulamento do Instituto, e aí demanda uma discussão muito maior do que o que a gente está começando, mas fica aí a sugestão, também concordo, e acho que a gente pode tentar sensibilizar a Pró-Reitoria para isso. Eu queria só dizer para vocês, pessoal, que ah, aí vocês falaram, Magela, mas você tem noção de se isso daria certo, se esse curso à distância? Claro que a gente tem alguns indicadores, né? O primeiro, eu tenho a chance sempre de viajar, dar palestras, conversar, e sempre há essa questão, né? Muita gente pergunta, muita gente quer participar, fala que se for online tem interesse, até porque, de forma regular, o nosso é o único no Brasil sobre o tema, né? Nós temos alguns mestrados, temos um mestrado na Amazônia, mas que é específico para a região da Amazônia. Esse tema é muito trabalhado no mestrado do Jardim Botânico no Rio, mas o mestrado do Jardim Botânico não é exatamente sobre isso. É claro que esse tema também é abordado em vários mestrados pelo Brasil, mas especificamente um curso de pós-graduação em Lato Sensu, nós somos o único. Outros começaram e terminaram, não se expandiram, né? Então, regularmente, nós somos o único. Então, isso já traz uma demanda. E só para vocês terem uma ideia, né, eu acho que todos sabem aqui, o Brasil Verde, que é a ONG que eu atuo, junto com o Vanderlei, de forma voluntária, o Brasil Verde tem uma tradição, desde 2002, de ofertar cursos, né, de capacitação, cursos curtos, né, de 40 horas, 20 horas, 30 horas, e um dos cursos que a gente sempre oferta e sempre lota é exatamente de áreas naturais protegidas ou sobre o SNUC. Desde o ano passado, a gente começou a fazer isso de forma online. Só para vocês terem uma ideia, a gente está, nesse momento, ofertando um curso sobre o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e nós tivemos mais de 800 pessoas procurando pelo curso, informações do curso, e nós montamos uma turma de 99 alunos, né? Do Brasil inteiro, inclusive de outros países. Imagina que isso para um curso livre de capacitação de 40 horas, né? Eu imagino que para uma pós-graduação gratuita, com a qualidade que a gente tem, né, com essa diversidade de professores experientes e tal, eu acredito que a gente tem ainda uma dimensão maior, bem maior do que essa, em termos de possibilidade. Então, eu queria só trazer essa informação também, porque ajuda a gente a pensar a respeito, né? Eu volto a palavra aí, José Emílio. Ó, deixa eu só falar um pouquinho aqui, Magela, rapidinho. Dá licença. E aí, gente, beleza? Então, Magela, sei que você falou agora, poxa, esclarece muita coisa, né? Eu também sou super favorável, gente, à transição do nosso curso para esse formato. Como uma estratégia de fortalecimento e continuidade
a gente não pode negar essa realidade aí da redução, né, do número de alunos ao longo aí dos últimos anos. E esse cenário implica aí que o modelo presencial ele pode estar limitando o acesso. Não necessariamente que a falta de interesse na área, né? Esse nosso curso ele tem um potencial de demanda ampla, nacional, internacional, você acabou de citar aí, né? Mas que acaba sendo restrito porque as pessoas não conseguem estar aqui presencialmente, né? Isso é uma realidade. E o ensino à distância ele vai permitir ampliar esse alcance aí. Vai atrair esses profissionais que já atuam na área, que precisam dessa maior flexibilidade aí para conciliar o trabalho com o estudo. E isso não vai significar perda de qualidade, não, gente. Porque é óbvio que nós vamos estruturar esse curso bem. Ninguém aqui duvida que isso só vai acontecer se for bem estruturado e bem organizado, né? Então, isso vai ser uma forma da gente fortalecer a proposta formativa e garantir a sustentabilidade do curso, porque a gente fala tanto em sustentabilidade, né? E a nossa sustentabilidade está diretamente atrelada ao número de estudantes. A gente não pode deixar de considerar isso, né? Tem uma pressão enorme institucional que a gente não pode deixar de considerar. Então, esse modelo que você está propondo aí, Magela, é o mais adequado. Essa combinação de aulas síncronas aí, com esses dois encontros presenciais intensivos aí, que a gente vai ter que pensar bem, né, sobre eles, eu acho que equilibram bem aí essa flexibilidade do ensino à distância, com a necessidade desses momentos presenciais aí, especialmente para essas atividades práticas também, integração da turma, aprofundamento dos conteúdos, enfim. E as aulas síncronas mantêm a interação com os professores e os alunos, os encontros presenciais concentrados aí viabilizam essas atividades de campo, sem exigir esses deslocamentos frequentes aí que acabam onerando também. Bom, todo mundo já sabe do que nós estamos falando, né? E assim, eu acho que a tecnologia, gente, tem que ser vista como uma aliada estratégica nossa, né? A gente tem que aproveitar todos esses recursos possíveis aí para difundir o curso, ampliar nossas fronteiras aí, dar maior visibilidade aí para o nosso IFE, levando a qualidade da nossa formação aí que a gente oferece para além da nossa região, né? Então, o EAD, nesse sentido aí, não é só uma adaptação, é uma oportunidade de expansão institucional. Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, né? Então, eu acho que esse formato aí é uma solução muito coerente com o cenário atual, com as tecnologias disponíveis, preserva o caráter do curso, amplia a atratividade, contribui para a viabilidade. Então, assim, nós vamos implementar isso de forma planejada, vamos criar parâmetros aí de avaliação, vamos experimentar, vamos. A gente não tem compromisso com o erro, não deu certo, a gente muda e muda de novo, e é assim que a gente sempre fez e nós vamos continuar fazendo, pô. Eu sou super favorável, tá? Olha, que for preciso, como sempre. A minha humilde possibilidade aí, o que vocês acharem que eu posso contribuir, não façam cerimônia, contem comigo sempre. Obrigado, Davi. Agradecer também a Samília e o Vanderlei pelos comentários. Só trazer mais uma outra informação de como o nosso curso já é conhecido, não só no Brasil, como na América Latina, até porque eu acho que talvez o Zé Ricardo, que chegou mais recentemente, não saiba, mas nós sempre temos a nossa aula magna do curso, e a gente já teve, inclusive, professores da Costa Rica participando e tal. Então, a gente tem realmente uma vitrine internacional. E agora, entre os dias 18 e 22 de maio,
vai acontecer em Brasília o Encontro Latino-Americano de Áreas Protegidas e Inclusão Social. Eu, o professor Vanderlei e alguns alunos nossos vamos estar lá, e nós fomos convidados para participar de uma mesa redonda exatamente sobre cursos de pós-graduação que estão sendo ofertados na América Latina em áreas protegidas, né? Então, nós fomos um dos convidados para participar, e uma das razões para eu provocar essa reunião é exatamente eu já poder, caso, né, vocês entendam, anunciar, inclusive, que a gente estaria começando esse processo à distância, porque seguramente lá esse encontro vai envolver cerca de 1.000 pessoas da América Latina. Vai ser uma oportunidade da gente já começar a divulgar o nosso curso, lembrando que essa é uma perspectiva para 2028, né? Em 2027 nós manteríamos a turma presencial. Então, eu queria trazer mais essa informação também. Bom, volto aí a palavra para o Zé Emílio ou para quem quiser se manifestar. Bom, então, estejam à vontade aí, gente, de se manifestar, né? Eu acho que talvez, Magela, também até pensasse para os colegas aí, pensar se eles acham que é conveniente a gente já começar, se tem algum ganho ou se tem algum problema, a gente também dar esse passo, né? Uma vez que o outro curso que nós estamos com ele ofertando, né, já tem mais de 10 anos. Então, assim, acho que algo em paralelo poderia surgir, né? Então, só para dizer assim, tem alguém que acha que deveria, ou alguém que acha que não deveria continuar, essa talvez seja um momento dos que estão presentes se manifestarem. Pessoal, bom dia. Pode falar, professor Magela. Não, só uma pergunta para o Zé Emílio, para te ajudar e me ajudar a entender também. Você está sugerindo que a gente tenha um curso à distância e um presencial, é isso? Não, não, Magela, porque o presencial já está sedimentado, né, já está ocorrendo. O que se busca aqui é realmente esse movimento, para a gente ver se vai criar algo semelhante, né, a esse curso. É exatamente isso, né? Se a gente já dá o pontapé, né, e verifica esse andamento, né, que a gente não sabe, porque isso aí precisa de um trâmite todo para poder ocorrer. Então, esse trâmite todo, que até ocorrer, né, para escrever e depois para submeter, a gente não sabe em termos de aprovações, porque a gente não sabe o que vai acontecer mais à frente, né? Teve algumas mudanças em algumas instituições, a gente não sabe qual que é o padrão que a gente vai seguir aqui. Mas então, só para dizer assim, dos colegas que estão aqui, quem que acha que deveria ir ou quem acha que não deveria começar esse processo? Só para poder eles também se manifestarem. Eles estão presentes, né? Quem sabe tem ideias que possam contribuir ou ideias que façam a gente repensar. Só isso. Professora Nicássia? Oi, gente, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pela demora de eu ter entrado na live. Bom, eu acredito que o Instituto, como um todo, ele deveria se inovar. Nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa pensar em novas modalidades de ensino para além da presencial, até mesmo para ampliar a nossa inserção no mercado e para poder a gente ter mais capilaridade. É uma forma de incluir e acolher alunos, não só no Brasil, como o Magela está falando, mas também, quem sabe, para além das nossas fronteiras. A minha única preocupação são 2 pontos. Primeiro, eu sei que eu cheguei um pouco atrasada, mas pelas falas, eu acho que isso está incluído. É de não ser totalmente 100% EAD. Da gente ter esses momentos híbridos de encontro, até para poder fortalecer
a própria natureza do curso, que o Magela e o Vanderlei, dentro da fala deles, já fazem isso, essa questão do contato com o objeto de estudo, ter essa imersão com esse objeto de estudo. Então, esse é um aspecto importante que eu acho que deveria estar incluído na modalidade de ensino a qual a gente está pleiteando, essa mudança, essa transformação. E segundo, que eu acho que é uma grande dificuldade que o nosso campus e o IFES Sudeste MG tem como um todo, é com a infraestrutura e a estrutura necessária para poder dar sustentabilidade e continuidade com o sistema da modalidade EAD, porque não adianta a gente fazer todo um esforço para poder estruturar esses cursos, sendo que eu verifico um movimento muito lento da nossa instituição para tal, porque eu acho que isso também vai impactar a questão da qualidade do curso a qual a gente está ofertando. A gente verifica eles falando do movimento de transferência para o Moodle, a gente verifica eles falando que vão estruturar, mas não há transparência nesse processo, a gente não vê a comunidade participando, a gente vê muitas falas dos nossos gestores, mas a gente não vê o movimento real, né? E a participação da comunidade dentro desse processo, porque eu acho que isso vai impactar diretamente no processo de ensino e aprendizado dos nossos alunos. Eu tenho certeza que nós temos uma equipe de professores fantástica para poder cuidar desse conteúdo, para poder cuidar de novos processos de ensino, principalmente no EAD. Então, a minha preocupação não é com a qualidade do trabalho que vai ser feito pelos nossos professores que pertencem ao curso. A minha preocupação é com a qualidade da infraestrutura e da estrutura desse tipo de modalidade que necessita para ela poder ter sustentabilidade e continuidade. E a gente verifica que os nossos concorrentes, vamos pegar o Unipac, que está aqui próximo de nós, estão fazendo isso de uma forma, assim, sabe, há muito à nossa frente. Então, eu acho essencial, sou a favor desse tipo de ensino, que eu acho que é uma forma da gente poder inovar dentro da nossa atuação, para além do presencial, mas eu acho que a gente deveria fazer uma pressão com relação a essa questão do apoio institucional com a infraestrutura e a estrutura desse processo na modalidade do EAD. Gente, muito obrigada. Professor Glauco, eu te interrompi, Glauco, peço desculpas, fique à vontade. Não, professor, sem problema. Primeiro, bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês. Estou como convidado, né? Quer dizer, na verdade, eu não estou atuando efetivamente nas aulas, mas estou orientando o aluno, né? Na área da pós-graduação, a gente está desenvolvendo um trabalho dentro do campus, né? Primeiramente, eu concordo também com essa questão da modalidade, né? E para o formato EAD, como a professora Nicássia colocou, até de forma híbrida, né? Então, essa parte presencial, né? Em algum momento, ela é importante, né? Para a gente alinhar o curso e as demandas. A gente, talvez o Zé Emílio perguntou essa questão dos próximos passos, mas eu creio que agora a gente normalmente tem que fazer um projeto inicial de curso, né, através de uma comissão, uma portaria, para efetivar quem vão ser os responsáveis pela elaboração desse curso, né, que aí a partir dessa comissão, aí estabelece as reuniões, né, e aí você vai construindo o projeto, né. Foi o que a gente fez com o técnico em meio ambiente integrado em ensino médio, né, a gente enviou o projeto, né, o projeto já está enviado e submetido para avaliação da reitoria, a gente está esperando a resposta, né, se ele vai ser aprovado ou não, então, assim, foi um projeto meio corrido, a gente teve que realmente se dedicar um pouco, né, para fazer o projeto, mas eu acho que ficou alinhado o que a gente normalmente espera. É um curso presencial, lógico, considerando um público diferente, né, que é o ensino médio, né,
Mas aí eu acho que eles são a semente também, podem ser a semente de futuros, né, cursos que podem fazer na nossa instituição, inclusive a pós-graduação, né? Então, acho que a gente começa a plantar essa semente também lá no ensino médio, né, da questão do meio ambiente. E aí, assim, são desafios que a gente percebe, nem todo curso tem suas dificuldades, e a questão da logística também me preocupa, né? A Nicássia colocou muito bem, né? A gente sempre esbarra, às vezes, nessa questão do funcionamento de plataformas, né? Do suporte do TI, mas a gente fazendo e deixando isso no projeto, né? Deixando isso bem alinhado no projeto, a gente consegue, inclusive, convidando para fazer parte da comissão pessoas da área do TI, né? Para fazerem como vai ser a plataforma, o suporte, né? Os retornos, o feedback que a gente dá para os alunos, para que a gente garanta essa efetividade na qualidade também do suporte tecnológico, né? Acho que é importante para melhoria. A gente sabe da qualidade do conteúdo e dos profissionais que participam do curso, né? E a gente, claro, a gente tem que, concomitante a isso, a gente trabalhar com a questão tecnológica também, né? Então, acho que isso é importante. Não sou favorável à transferência, mas a gente tem que fazer esses trâmites que são trâmites normais, né? Normalmente, acho que a próxima reunião, eu acho que o ano que vem, mas tem o calendário da CAC, né? O calendário da reitoria. A gente talvez faça essa comissão com planejamento baseado nesse calendário. Aí, com isso, a gente tem qual prazo que a gente teria o máximo, né? Para submeter o projeto, né? É só isso. Obrigado a vocês. É um prazer falar com vocês. Um abraço. Glauco, obrigado. Só para esclarecer para o Glauco e para a Nicássia algumas coisas, Glauco, a ideia é essa mesma, né? Por isso que a gente está propondo, nós não temos mais tempo para fazer isso esse ano, mas a proposta é fazer isso com muita calma, muita tranquilidade. Então, eu estou trazendo aqui uma proposta, inclusive, que a gente já, se vocês acharem que deve, saia com uma comissão para começar a trabalhar e já está com isso pronto esse ano para submeter ao calendário da CAC do ano que vem. E a gente começaria em 2028, eventualmente. Então, essa é a colocação. Com relação, Nicássia, você não conseguiu chegar no início, né? Eu tinha falado, só para você saber, a proposta nossa. É claro que isso tem que ser avaliado se é possível ou não, e se os colegas concordam, mas a minha ideia de curso ideal seria um curso com aulas síncronas, né? E com 2 encontros de uma semana cada encontro, em cada um dos semestres, né? Então, os alunos viriam para Barbacena, ficariam uma semana, ou em Barbacena, ou numa área protegida, enfim, isso abre outras possibilidades, né? E os professores teriam um contato presencial com esses alunos, né? Então, tanto na primeira semana do primeiro semestre, quanto em uma semana no segundo semestre. Então, essa é a minha visão de curso, né? Eu tenho ministrado já há alguns anos disciplina online para o curso de Ciências Biológicas, e eu tenho conseguido fazer isso assim, muito bem, muito tranquilo, usando o Google Meet e o SIGA, né? Obviamente, grupos de WhatsApp, enfim, outras ferramentas. Então, eu acho que é possível, eu acho que a gente tem conseguido, é claro que quanto à infraestrutura, melhor, né? Mas eu tenho conseguido sem nenhum tipo de prejuízo de qualidade. Obviamente, pessoal, um curso à distância joga uma carga de responsabilidade no aluno muito maior, na minha percepção, né? Quer dizer, a gente tem que imaginar que ele está afim, né? Que ele vai querer ampliar seus, realmente. Mas isso não é uma coisa que a gente não vai definir, né? Ou não vai, a gente não pode jogar para a gente essa responsabilidade, porque isso acaba acontecendo, de certa forma, no presencial também. Pois não, Cássio? Eu acho ótimo essa ideia de estrutura de 2 encontros, porque eu acho que eu já fiz um curso, vários cursos totalmente EAD e já fiz cursos híbridos. É totalmente diferente quando você tem esse contato com os professores, contato com o objeto do estudo em si, faz uma diferença na formação desse aluno. Mas a minha preocupação também, Magela, porque nós, professores, temos igual você falou, essa grande responsabilidade de poder conduzir esse processo de ensino-aprendizado.
A minha maior preocupação é que no presencial, hoje em dia, o que acontece? Principalmente no curso noturno, inclusive com a pós-graduação. A gente vem dar aula aqui sozinhos. Mas só o que acontece? Que quando a gente vem dar aula aqui, se acontece algum pepino, presencialmente, a gente consegue resolver as coisas que dão dificuldade com o equipamento, se faltou luz, entendeu? Se o banheiro está com problema, porque a gente não tem ninguém a recorrer. A gente acaba virando e resolvendo as questões. No EAD, não. A gente tem problema com conectividade, a gente tem problema com a questão, vamos dizer, de equipamentos, que, por exemplo, eu vejo que eu vou ter que fazer investimento para poder melhorar, ter um equipamento melhor, com microfone, para profissionalizar esse tipo de atendimento que a gente vai oferecer. Então, se é exigido de nós, professores, investimento, e a gente faz, o mínimo que a instituição poderia fazer é dar as condições para que isso pudesse fluir da melhor forma possível. Eu me lembro quando eu dava aula no EAD, eu vinha dar aula sozinha, eu abria e fechava. Quando não tinha conectividade, não tinha ninguém para poder dar o suporte dentro do campus. Quando a gente ia para os polos, tinha um técnico lá à disposição o tempo todo. Então, dentro da nossa instituição, não tinha. Mas quando a gente ia para fora, tinha. Então, eu acho que esses papéis, eles têm que ficar muito claros, até para poder nos ajudar a brilhar da melhor forma possível, cada um dentro da sua área. Da gente não ficar preocupado com outras questões de conectividade, entendeu? Porque você pensa bem, igual você está dando, mas eu tenho certeza que a maioria dos recursos é tudo seu, né? Você que deve pegar, né, comprar, fazer, acontecer. Então, o que acontece? A gente tem que puxar a responsabilidade da instituição, porque isso impacta no processo de ensino-aprendizado. Eu falo isso porque eu moro no interior. Eu tenho muito problema de internet aqui, entendeu? Minha internet, ela oscila muito. E aí, como é que faz? Quando eu dava aula naquele RNP, deu problema horrores, entendeu? Eu tive que brigar com a instituição para poder ter direito a acesso, entendeu? E foi assim, foi um sufoco, e não foi nem a nossa instituição que resolveu, quem acabou resolvendo foi fora, porque eu sou abençoada com isso, sabe, Magela? Eu estou falando porque isso é uma dor minha. Tudo que é problema de internet acontece comigo. É um acesso que ninguém explica por que não tem, entendeu? Então, eu já fico meio noiada. Por isso que eu estou reforçando essa questão do apoio institucional, porque tem coisas que, por melhor que nós sejamos, eu não sou técnica, eu sei operar o equipamento, mas se tiver problema, tanto que eu trabalho com 2 computadores, um conectado na internet diretamente e o outro no Wi-Fi, porque o do Wi-Fi sempre dá problema, e o da internet fica conectado. Então, ou seja, é nesse sentido, entendeu, Magela? De puxar a responsabilidade institucional, porque senão, já pensou, pode acontecer de eu não conseguir dar aula porque não tem internet, entendeu? Ou ter algum problema que talvez um técnico poderia resolver. É nesse sentido. Desculpa, viu, gente? Mas, assim, de ser chatinha, porque eu já senti muito na pele essas questões. Muito obrigada. Nicásio, de jeito nenhum, chatinho. Eu acho que você está completamente cheia de razão, né? Aí é claro, né? A gente sente essa angústia também, né? Mas eu acho que é isso. Eu só queria dizer uma coisa, pessoal, para ficar claro para vocês, que esse movimento não não é resultado de alguma pressão da direção ou a direção está nos pressionando, nada disso, tá? Esse é um movimento que, inclusive,
a gente já discutiu na gestão anterior ainda, né? Então, é de fato um movimento pensado na qualidade do curso e avanço do curso. Então, só para deixar claro isso, porque eu nunca, né? Acho que vocês me conhecem, eu nunca faria nenhum movimento pressionado por ninguém se eu não acreditasse nele, né? Então, não há nenhum tipo de pressão. Mas é isso, eu concordo plenamente com a Nicásio, a instituição, coincidentemente, nesse momento, né, há essa vontade nossa, pelo menos de alguns, e a instituição também está nessa direção. Então, há uma convergência nesse momento, e talvez seja o momento de aproveitar essa convergência para essa cobrança que a Nicásio muito bem colocou, né, que a instituição nos dá esse, esse apoio necessário. Ou pelo menos a liberdade de trabalhar, né? Porque, por exemplo, quando exige da gente a CRNP, é um desastre esse negócio, né? Eu não sei se vocês lembram, mas num dos, como é que chama aquele evento que o IFE faz de ensino, pesquisa e extensão, CIMEP, num dos CIMEPs nós convidamos o Ailton Krenak, eu convidei, né, o Ailton Krenak para fazer a abertura, e ele não conseguiu fazer a abertura porque o raio da RNP não funcionou, e a instituição não é capaz de ter a mobilidade, eu vou fazer pelo Google Meet ou por qualquer outra coisa que funcionaria. Né? Então, de fato, isso são entraves, né? A instituição às vezes quer empurrar goela abaixo para a gente alguns sistemas, algumas coisas, porque eles entendem que tem que ser assim, mas não é o que a gente domina, não é o melhor, né? Então, acho que cada um aqui tem um método, tem uma forma de trabalhar e que isso tem que ser respeitado, né? Cada um precisa trabalhar com aquilo que se sentir melhor, né? Se sentir mais confortável. Isso impacta diretamente na qualidade. A gente não pode, e isso é uma angústia mesmo, né? Impor a nenhum de nós a forma de trabalho, né? Ou a maneira como vamos conduzir esse trabalho. Então, dentro dessa perspectiva que eu trago essa proposição, né? Então é isso. Obrigado aí, Cássio. Zé Mírio, por favor. Zé, eu queria propor, se nenhum colega tiver mais manifestação, porque já são quase 11 horas, né, e alguns precisam sair, que a gente, não sei se fazer uma votação ou coisa simbólica, mas deliberasse duas questões. Primeiro, se a gente está de acordo em avançar nesse movimento, e se sim, que fosse montada uma comissão de pelo menos 3 professores para trabalhar nesse processo já a partir de semana que vem. E eu já me coloco à disposição para ser um deles. Pois não, Zé. Tá ótimo. Então, como foi convocado, né, foi chamado como a reunião do colegiado, então daí que convidamos a todos os professores, né, e aqui, né, recebemos também o professor Glauco, que também é professor nosso, mas como, né, não professor, mas orientador, faz parte da equipe, então também ele está integrado à nossa equipe, né, o Zé Ricardo, que é o representante que nós temos de técnico administrativo, então a gente já tem essa composição. E o que a gente poderia realmente, assim, fazer essa votação, uma vez que, sendo uma reunião do colegiado, pedir uma agenda para gravar e, posteriormente, gerar uma ata, né, para a gente poder verificar o que foi delimitado. A partir do momento que houve esclarecimentos, né, poderíamos até fazer essa votação, se vocês acham que é assim que funciona, tá, gente? Espero que vocês se manifestem. Se acha que é assim que funciona, a gente faz, então, essa votação. Se alguém achar que não é assim, né, se fizer a votação, a gente também escolhe depois a comissão. Eu estou vendo se manifestando aqui do lado, né? Está se manifestando Eu pelo. acho que todos se manifestaram a favor, Zé Mírio. Estão se manifestando pelo chat aqui, então o registro nosso é por aqui. Bom, então,
Estão se manifestando. Os que estão presentes aqui. Tá. Então, vamos seguir, então, agora, já que foi pensado uma comissão pequena, né, de número de, talvez, 3, aí a gente, então, tenta delimitar agora se algum dos que estão aqui gostaria de participar, né? A gente sabe que alguns não puderam participar, mas então esteja à vontade, se alguém gostaria de participar desse momento. Ô, Zé Emílio, só para esclarecer, eu falei 3, mas, gente, por favor, né? Quanto mais pessoas, quem achar que deve, isso vai ser muito bem-vindo. Como que vai ser a dinâmica desses encontros? Eu não Você já tem entendi, né, alguma cara? previsão? Como que seria a dinâmica desses encontros? Vocês já têm Essa, uma previsão? Porque o que que acontece? No primeiro semestre eu tenho mais disponibilidade. Agora eu teria mais disponibilidade. No segundo semestre é uma loucura. Tem muitas aulas. Então, para saber, vai ser de 15 em 15 dias, porque você já falou que vai ter um encontro semana que vem. Vocês já têm algum cronograma em mente de qual que é a frequência desses encontros? né, Cássia, na verdade, acho que a própria comissão vai resolver isso, né? Eu só estou trazendo a ideia. Não acho que precisa ser encontros também semanais, nada disso, mas eu acho que a gente tem a possibilidade de trabalhar direto à distância também, né? Mas eu acho que a comissão tem que definir, né? Entendi. Eu posso me colocar à disposição para poder participar. Gosto dessas coisas de construção, de PPC, já fiz muito isso, então me interessa. Obrigado, Nicásio. O professor Demile também colocou à disposição. Eu queria sugerir aqui, se me permitir, a participação do Davi para contribuir com a gente com aspectos legais também, se ele puder. O que você acha, Davi? Gela, com certeza, cara, pode contar comigo, mas assim, eu gostaria de participar de uma maneira mais pontual, assim. Eu tô com bastantes atribuições aí e eu não sei se eu vou conseguir participar efetivamente como eu deveria, mas nessa parte da legislação, assim, de adequação, com certeza pode contar comigo, tá? Mas eu acho que poderia ter mais um membro da comissão, não falar assim, ó, eu já estou na comissão, então tá completa, tá? Podia ter mais gente também, beleza? Mas pode colocar assim. Beleza, Davi? Magela, se eu não estou enganada, para a composição da composição, a gente também precisa de representação de TAI, tá? Se eu não estou Com enganada, a gente certeza. tinha essa necessidade de pelo menos um componente, Eu acho que faz todo sentido também. É obrigado, sim. principalmente os TAIs que estão vinculados à parte de estruturação educacional. Se o Glauco me tirar dúvida, eu acho que teve essa representação também nessa nova comissão recente, né, Glauco? Teve. Da coordenação pedagógica, teve a Suelen, participou da comissão. Apesar da gente não Pessoal, estar diretamente vinculada ao ensino, eu sei disso, isso, né? mas eles têm ajudado fortemente com essa questão da normatização. Eles fizeram esse auxílio quando a gente estava fechando o nosso no passado, e eu acredito que eles tenham dado esse apoio ao Glauco e ao Ricardo e a você que estavam mais à frente agora da estruturação do técnico. Foi essencial o trabalho deles, viu, Samila? Pessoal, estou de acordo, mas só lembrar que assim, a comissão que eu estou propondo nesse momento é exatamente para a gente começar esse trabalho. Não vai ser nenhuma comissão que vai estar portariada nesse momento, porque a portaria vai ter que ser feita pela direção de pesquisa. E aí eu acho que a minha ideia é a gente, por exemplo, ir na direção de pesquisa, sentir dela também se há apoio nesse processo, ir na direção geral. Eu acho que a minha proposta de uma comissão é mais interna nossa mesmo, e depois, ao longo desse processo, aí sim, a diretoria de pesquisa nomear uma comissão,
e aí vai dizer se se deve ou não, quais, né, quais são os componentes. Claro que com isso eu não estou excluindo a possibilidade de participação e ajuda do José Ricardo, que está conosco aqui no colegiado, de forma alguma, mas só para trazer a proposta mesmo de fato, né? Porque é um processo um pouco diferente, né? Exatamente porque nós não estamos vinculados ao ensino, né? Como a Samila lembrou. Então, a gente vai ter que avaliar lá qual é o procedimento, né? Se é o mesmo, se não é, se o modelo, se existe um modelo de PCC, se não existe, enfim, tudo isso. Acho que a Nicássia levantou a mão, Nicássia, por favor. Então, se vai colocar uma pessoa da parte da pedagogia depois, que é bom ter um pedagogo, eu posso dar o auxílio nesse momento, porque eu também sou pedagoga. Então, por isso que eu me coloquei para poder ajudar nesse processo. Então, a princípio, posso dar esse suporte que talvez a parte pedagógica daria, para depois entrar com a comissão, alguém realmente é bom ter para até poder no futuro, se houver alguma solicitação de esclarecimento, questionamento, a gente tem a parte pedagógica dando suporte de uma forma técnica para a comissão. Mas se for para o início, não tem problema, eu posso auxiliar nesse processo, tá bom, gente? Angela, então, pelo visto, aí, todos estão de acordo, né? Também me coloco à disposição. Estou semelhante ao que o Davi veio falando, tentando criar algumas interfaces, é porque no momento nós estamos fazendo um preparativo para a FECIB, para alguma coisa do PIBID, alguma coisa a mais que a gente está mexendo, inclusive da pós. Mas eu me coloco à disposição, assim, de forma a colaborar, porque é uma pós-graduação que a gente vê a necessidade dela continuar, da melhor forma que a gente puder ofertar. Então, esteja bem à vontade. Como está gravando, a gente sabe que posteriormente terá uma ata, aí depois a gente verifica como é que ficou esse desenho aí. Eu sei que essa comissão é uma comissão muito mais para a gente poder acertar o ponto de perceber o que seria o nosso desejo, onde é que estaria o nosso desejo aí, né, para poder criar. E aí a gente verificaria qual que seriam os modelos, se ficariam as mesmas ofertas. Eu sei que é mais ou menos assim que está pensando, né, para depois realmente a gente estruturar dentro da instituição, né, o que a instituição pede para que a gente faça, né. Então, a primeira ideia. Então, estou disposto a ajudar também, tá? Obrigado. Zé Mili, só para a gente concluir, então, eu estou entendendo que a comissão ficaria eu, Nicássia, Demile, Davi e você. É isso? Se tiver mais alguém, mas até agora que se manifestou foram esses, né, Major? Só para a gente poder caminhar mais. Mas, então, estejam à vontade todos aí, tá? Só lembrando aqui, pessoal, a gente, enquanto núcleo, né, a gente sempre dá o suporte um para o outro, né? Então, a gente, mesmo nos bastidores, a gente está aí ajudando, né? A gente combinou que nessa oferta de novos cursos, né, a gente ia dar um apoio para o outro. Então, assim, as comissões acaba sendo todo mundo participa de todas as comissões, na verdade, né? Então, assim, precisar também de apoio, eu estou aqui à disposição, tá? Então, a gente, nessa luta, tanto agora na pós, mas depois também no bacharelado, né? A gente tem que juntar forças aí para colocar novas propostas, né? Claro, Glauco, obrigado. Então, pessoal, acho que estamos de acordo com essa comissão e eu queria saber também se vocês estão de acordo que eu fique à frente desse processo, porque alguém vai ter que assumir, a não ser que alguém queira para chamar as reuniões, para conversar, enfim. Eu me coloco à disposição aqui, não sei se alguém gostaria também, por mim, tudo bem. Seja feliz, Magela. Obrigado, gente. Obrigado pela gentileza. Então, podemos seguir assim?
Zé Emílio? Sim, Mas eu coloquei manifestação ali, eu acho que é possível, sim, né, que a gente avance aí. Tomara a Deus que a gente tenha sucesso na nossa ideia, né, que as coisas sejam, as propostas sejam bem de acordo com a atualidade e que a gente possa preencher e continuar preenchendo essa lacuna que precisa de ser preenchida com especialização. Era isso minha fala agora. Pessoal, e só lembrando, né, que tudo que for conversado, essa comissão, a gente vai compartilhar no grupo que nós temos lá de WhatsApp, e vamos compartilhar em reuniões, com o envolvimento de todo mundo, é claro, né? Nenhuma decisão vai ser tomada sem antes trazer ao colegiado e com a aprovação de vocês, né? Só para reforçar essa ideia. Então, Zé Emílio, passo a palavra aí para. Só antes de concluir, Zé Emílio, eu queria dar um aviso, aí, mas fica à vontade aí para já concluir essa pauta. Nessa pauta, então, já delimitamos ela, né? Seria pauta única mesmo, e agora alguns assuntos gerais. Esteja à vontade. Pessoal, só fazer um convite para vocês. Vocês sabem que todo início de curso, a gente, além da aula inaugural, que é a primeira aula, que foi semana passada, em que eu já apresentei o currículo de vocês. Aliás, eu queria pedir, depois eu vou pedir para vocês, para a gente atualizar o currículo, se alguém quiser atualizar foto também, para a gente ter um documento para que os alunos tenham uma referência, já que alguns de vocês só vão ter contato com a turma no final do ano, né? Então, eu vou pedir isso para vocês lá. Eu vou montar um documento com a biografia, de vocês, para que os alunos possam já prever alguma futura orientação. Outra coisa, a gente, além da aula inaugural, a gente tem aula magna, né? Que acontece todo ano, em que a gente convida uma personalidade da área ambiental aí. A gente tem tido aula magna com grandes expoentes da área, e esse ano não vai ser diferente, né? Nós convidamos o Cleiton Lino. Cleiton aceitou o convite, ele é o representante da Unesco no Brasil, com relação às reservas da biosfera, e ele coordena todo o trabalho de conservação na Mata Atlântica brasileira, né? E também faz parte, como eu disse, na Unesco, da Comissão Mundial das Reservas da Biosfera. Nós acertamos numa conversa com a turma que a aula magna não necessariamente seria numa sexta ou num sábado, porque ela vai ser online, né? Então, a gente agendou para o dia 2 de junho, se eu não me engano, é uma terça-feira, às 19 horas, vai ser online, aberto a participação. Acho que isso é outra estratégia também para difundir o nosso curso, tá bom? Então, seria muito interessante a participação de vocês também. Depois a gente manda informações sobre o Cleiton e sobre links, etc. Tá bom? Então, dia 2 de junho, às 19 horas, a aula magna com Cleiton Lino. Obrigado, Zé Emílio, era isso. Magela, você pensa em divulgar isso também pelo YouTube, algum canal? A estrutura depois a gente conversa, né, Zé? Eu acho que é uma coisa da gente conversar e ver o que faz, mas eu acho que a minha forma de trabalhar seria fazer isso pelo Google Meet mesmo e depois disponibilizar no canal do YouTube. Tá ótimo. Então tá bom. Como a gente fez as outras, inclusive, né? Tá ótimo. Obrigado aí. Gente, então agora, já caminhando para o final, se alguém quiser se manifestar, esteja à vontade. Bom, gente, então ninguém se manifestou ainda, né? Mas esteja sempre à vontade e agradeço a presença de todos, né? E nesse momento, né, encerramos essa reunião que acredito que tenha sido um grande avanço e que a gente possa sempre contar com vocês, tá? Estejam sempre à vontade de participar, né? Agradeço demais a presença de todos, né? Vejo que o Zé Ricardo está aqui presente, né? Também
sempre nos apoiando, né? Então, o colegiado nosso é isso, o colegiado de ouvir os outros e tentar seguir juntos. Um abraço e bom dia, bom final de semana, né? De feriado e tudo mais. Obrigado. E aí, bom dia, Um pessoal. abraço, Bom dia. pessoal. Até a próxima. Gente, fique com Deus. Bom feriado. Obrigado, pessoal. Um abraço.